Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso CPT na TV, comigo, Júlio Lemos e eu, Luana Lemos. É um prazer estarmos juntos na hora do seu almoço, outra vez, sempre aos sábados ao 12h30, aqui na Ubra TV, trazendo o nosso resumo do que de melhor acontece na programação da Rádio CPT. Há 4 anos, uma boa companhia para você. É isso aí, a gente quer abrir o cardápio começando com um tema bem legal do Revista CPT com a psicanalista Karen Vondrasek sobre a força das nossas ilusões. Confere aí. Sim, aí eu gostaria de introduzir um outro autor, Winnicott, que era um pediatra que se transformou em psicanalista na Inglaterra. E ele disse, ilusão não é uma coisa negativa em si, porque ele foi para a raiz da palavra ilusão, que é ludere, brincar. Então, a criança que pega, por exemplo, estou aqui com o meu celular e vou fazer disso um carrinho, isso é uma ilusão, ela sabe. Sim. Mas isso está possibilitando para ela criar algo em cima daqueles objetos que ela tem. E o que o adulto faz depois? Ele também cria. A base da criatividade é essa ilusão que vem lá da criança, da capacidade de brincar, e o adulto transforma isso em criações, em invenções, em músicas, em utopias, em visualizar algo e ir atrás e transformar isso em realidade. É diferente de alguém que alucina, por exemplo, lá uma miragem no deserto, eu tenho certeza que aquilo é porque eu estou desejando. Não. Então, uma ilusão bem colocada, né, do jeito do Winnicott, é a base para algo criativo que um adulto vai inventar. Puxa, nunca ninguém pensou nisso antes, né? Alguém pensou. Então, é que nem a brincadeira da criança que cria algo novo. E os artistas, principalmente, os compositores, os músicos, os poetas, mas também os engenheiros, né? Porque não fazem os prédios. Imagina se a nossa vida não tivesse criatividade. Todos os prédios seriam iguais, todas as pontes seriam iguais. E se nós estamos numa natureza que é tão multiforme, né, tão criativa, quer dizer, o nosso Deus é alguém que, puxa, não repete nem a pessoa, né, e as plantas e tudo. Então, imersos nessa diversidade, a criatividade, essa ilusão boa, nos leva a também criar coisas novas, né? Uma roupa, né, Luana? Não tem uma blusa igual à outra, e quantos anos já de casacos e blusas e tricôs e tudo, porque sempre a gente está criando algo novo. Esse é o valor positivo das ilusões. Quando elas se transformam em algo novo que está aí. Como também as utopias, elas se nutrem num primeiro momento de ilusões. Mas uma utopia é algo que eu vou perseguir. Eu sei que nunca vai ser aqui, que nem assim, nunca vai ser tudo perfeito aqui na Terra. Mas eu faço a minha parte para aperfeiçoar, para tornar melhor, né? O melhoramento. Sim. Então, é uma ilusão também bem colocada, que me faz lutar contra as injustiças, contra as coisas erradas e ver o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença, né? E se existe em algum momento, né? Existe essa fusão entre a utopia e a ilusão, dela não aceitasse a opinião contrária, né? E ela vai defender sempre a sua ideia. Eu acho que uma utopia é uma ilusão bem colocada, porque daí eu tenho uma noção de que a realidade não vai ser igual à minha utopia. Mas eu posso caminhar nessa direção. E aí eu vou fazer o possível e até vou ver onde que o projeto está indo por água abaixo, o que tem que ser corrigido, porque acho que é isso que faltou em muito, né, no passado, de ir corrigindo para de novo voltar para ver o que é possível. E uma ilusão, quando ela se transforma numa certeza, ela não admite críticas. É assim e ponto. Não pode me falar. Não, isso tem que estar errado. Ah, mas o teu candidato... Não, ele não tem, né? Quer dizer, eu não admito correções. Eu não admito ver defeitos. E isso é um risco, porque lá adiante vai preparar uma grande desilusão. E uma nova queda, talvez num desespero, ou numa raiva, numa agressão. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, em radiocpt.com.br e também nossa live em facebook.com/Rádio da IELB. E o pastor Joel Miller conversou com a voluntária do Instituto de Mama do Rio Grande do Sul, Nina Fialho, sobre o câncer de mama, doença que ela enfrentou recentemente em sua vida, e você confere aí. Às vezes o assunto fica massificado e a gente não dá importância para ele, né? E a gente sempre tem que lembrar, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser relembrado sempre,
A prevenção, né, prevenir ainda é a melhor questão para isso. E a questão do índice de mortalidade, assim, a gente chamou você de vitoriosa, citei aqui o exemplo da minha irmã que venceu a luta também e continua lutando, e as pessoas que não vencem, o índice de mortalidade, você tem alguma informação acerca disso, Nena? O nosso último dado do INCA é de 2015. Ele não diminuiu, ele aumentou. Mas veja que o nosso último dado são de 42 mortes por dia. 42 mortes por dia? Este número aumentou. Se falar de 42 mortes por dia, nós podemos falar que a cada meia hora, quase a cada meia hora, uma mulher morre. 20... Ao final desse programa, uma mulher vai estar morrendo, mais ou menos assim. Então, se esse índice tem aumentado, porque ele tem aumentado, desde 2012 tem sido feito pesquisas e o índice tem aumentado, assim, alarmantemente. Então, é bem complicado, porque ainda é muito tabu falar sobre mama. Ninguém quer falar. As mulheres têm tabu, os homens têm tabu, as autoridades não dão muita importância para isso, apesar dos números serem crescentes a cada ano. E é preciso falar, é preciso entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós mesmos. É que aparentemente a gente percebe assim que nos meios de comunicação fala-se bastante disso e às vezes a gente que está com a informação no dia a dia não percebe que grande parte da população não tem acesso a essa informação. A gente vive aí na era da informática, na era da informação, na era das redes sociais, onde a gente vê ali pela internet, por redes sociais, por grupos de telefone, de WhatsApp, enfim, a gente vê que essas informações elas são circuladas, veiculadas, mas às vezes as pessoas não param e não prestam atenção e não dão a devida atenção para isso, né? Muitas vezes a pessoa olha a mensagem, mas não lê a mensagem, ela olha o comercial de TV ou olha o noticiário, mas não para dar a devida atenção, ouvir, prestar, dar o devido cuidado que deve ser dado com essas notícias, né? Então, é superficialidade da informação, isso é perigoso, né? A gente vê pelos índices que você apresentou aqui, já pensou? O nosso amigo Júlio César está ouvindo aqui conosco, 42 mulheres morrem por dia com esse diagnóstico, né? A cada meia hora, praticamente, uma mulher... pensar nisso. É uma baixa a cada meia hora. E a gente falou então assim que uma das melhores coisas é o diagnóstico precoce, né? A gente descobrir no início e também a prevenção. E é possível prevenir? Como que se previne, Nina? Primeiro, o diagnóstico precoce ele é feito através da mamografia. Então, toda mulher ela tem direito à mamografia anual, seja através do SUS, seja através de um plano de saúde. Então, claro, se tem um histórico familiar, então se a mãe teve câncer aos 40 anos, a filha tem direito a começar a fazer esse diagnóstico a partir dos 30. É sempre 10 anos antes do diagnóstico da mãe. Então, toda mulher pode procurar um posto de saúde ou procure seu médico e peça uma mamografia anual. Além da mamografia, é preciso prestar atenção nas mamas. Então, antes do banho, uma vez, porque a mamografia, o médico vai nos cuidar uma vez por ano. Mas quem vai nos cuidar os outros 11 meses do ano? Então, nós mesmas, vamos prestar atenção. Antes do banho, uma vez por mês, a gente indica que faça a autopalpação, que é chamado autoexame. Então, presta atenção na mama, líquidos desconhecidos que saem da mama no pós-período da amamentação, mamilo invertido, caroços que aparecem na mama, aquela pele, tipo pele de laranja mesmo, fica a pele enrugada, feridas. E o programa Teologando vai ao ar todas as quartas-feiras, à 13h, na Rádio CPT. Outro programa, Luana, que faz o maior sucesso é o Pergunte ao Pastor. O pastor Martinho Zonta, que sempre recebe perguntas do ouvinte e responde à luz da palavra de Deus. E esta semana, pergunta bem polêmica, né? É verdade. Será que os cristãos falecidos, eles têm o poder de interceder por nós que estamos vivos? Confira. Essa é uma questão muito séria de muito tempo. E nós sabemos que em muitas famílias, em muitas igrejas, nós encontramos esta ideia de que haja possibilidade de outros mediadores além de Jesus Cristo. É até a medianeira
E nós lembramos aqui que muitos têm a Virgem Maria como uma medianeira entre Deus e os homens. Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus. Não vamos dizer que apenas a Igreja Luterana ensina isso, mas é a palavra de Deus. Nós vamos buscar, como o Júlio falou no início, a luz da palavra de Deus. E nós vamos buscar na palavra de Deus uma resposta para essa questão. Eu digo assim que é muito importante porque depende também de ser ouvido ou não por Deus, de ser aceito por Deus e ser salvo, inclusive. E nós vamos citar 3 razões para dizer que só Jesus Cristo pode ser o mediador entre nós e Deus. A primeira é aquilo que nós vamos encontrar de que Deus apenas colocou Jesus Cristo como mediador entre nós e Deus. Mas os textos bíblicos eu vou citar logo adiante. O segundo assunto é que os falecidos, os cristãos, por maior que tenha sido a sua fé e consagração aqui nesta vida, eles não têm os atributos que são exclusivos de Deus. Quais são os atributos? A onipresença e a onisciência. O que significa isso? Eles não estão em todos os lugares e não conhecem tudo a qualquer momento. Isso são atributos exclusivos de Deus. Por isso, esses 2 atributos são de propriedade de Deus. E as almas, os espíritos dos cristãos falecidos não podem ouvir os pedidos que eventualmente são dirigidos pelas pessoas vivas aqui no mundo. E ainda que pudessem ouvir, a Bíblia deixa claro que não, mas ainda que pudessem ouvir, não os levariam a Deus porque estariam em desobediência à palavra do Criador de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lembrar a história do rico de Lázaro depois, onde não foi permitido que tanto o rico ou Lázaro levassem palavras de salvação aos que estavam vivos ainda na terra. Nem o rico que estava em tormentos eternos no inferno, nem o pobre Lázaro que estava junto de Deus no seio de Abraão. E aí nós vamos entrar nos textos da palavra de Deus. Deus fala absolutamente claro na Sagrada Escritura sobre essa questão, onde nós encontramos uma série de textos bíblicos que tratam desse assunto. E eu vou lembrar alguns deles. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu amigo jovem discípulo, ele diz assim: nosso Salvador, falando de Jesus Cristo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é uma verdade do Evangelho, uma verdade universal. E aí ele continua no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou em outra palavra, em todos os tempos. Esse é o testemunho que nós precisamos prestar, de que Deus enviou Jesus Cristo para que sofreu em nosso lugar, pagou a nossa culpa e Ele é agora aquele que nos liga com Deus. E aí a palavra até religião. De que palavra vem essa? Qual é a origem da palavra religião? Vem de religare em latim. Significa religar, ligar de novo aquilo que estava desligado. Então, Jesus Cristo é aquele meio que nos religa com Deus Pai. Ele é aquele através do qual nós chegamos a Deus. E aí nós temos um texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 25 e 26. Versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele fala de quem? Fala de Jesus, eu vou repetir. Salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por ele, por Jesus Cristo. Então, esta de novo é a verdade. Ele continua no mesmo texto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Este é Jesus Cristo, que veio para nos religar com Deus. O apóstolo João escreve na primeira epístola a João, no capítulo 2, versículo 1, esse texto: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aquele que nos defende diante de Deus, aquele que nos ouve e nos apresenta ao Pai, este é Jesus Cristo. E a Ele nós devemos recorrer e Ele nos religa. E aí vem o texto que todos sabem de cor. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus, foi num episódio lá que Jesus disse que ele ia partir depois do seu sacrifício, ia para os céus, preparar novos céus e nova terra, preparar lugar para todos. Aí os discípulos perguntaram, mas nós não sabemos por onde vais, como é que nós vamos saber o caminho? Aí diz Jesus assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que alguém chegue ao Pai, ele precisa ir através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Eu acho que essa é a resposta. E não sei se ela é suficiente, mas Deus não admite outros mediadores. Até de adoração ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. A nenhuma pessoa falecida, por mais perfeita que tenha sido aqui no mundo, ela deve ser adorada e deve ser tomada como nosso mediador ou medianeira. Assim, nós podemos estar dizendo com toda clareza que esta é a vontade de Deus, através de Jesus Cristo. Isso é uma graça toda especial, quando nós podemos chegar a Jesus, que nos amou tanto de ter sacrificado a sua vida. Ele nos ama profundamente e Ele quer estar ao nosso lado para nos ouvir, atender, e Ele o faz por misericórdia, por amor. Outro programa muito bacana é o IELB em Ação, com o pastor Geraldo Schiller. E nós vamos conferir agora uma mensagem que ele faz para as crianças. Afinal, a programação da Rádio CPT é para toda a família, do pequeno até o vovô. Confira. O texto de Marcos, capítulo 10, versículos 14 a 16, nos revela: quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Jesus criticou os discípulos na frente deles e aproveitou para continuar os seus ensinos. Crianças também são filhas de Deus e necessitam de caminhos abertos para conhecer e crer no Salvador Jesus. Jesus continua insistindo ainda hoje: deixem que as crianças venham a mim. Quando muitas vezes trocamos o importante pelo urgente, estamos afastando as crianças do caminho da fé. Muita televisão ou computador e pouca Bíblia. Diversão e descanso em lugar de igreja. Cada um na sua, em vez de sentar juntos e fazer uma devoção. Jesus também abraçou e abençoou as crianças. Mostrou em suas atitudes que as crianças precisam da segurança que somente no Salvador é possível encontrar. Deu a elas a força para sentirem-se bem e as abençoou. Valorizou a forma de ser das crianças, especialmente pela sua humildade e sinceridade. Essa visão diferente da vida que tantas vezes nos comove. Por isso, as crianças sempre têm um lugar especial no colo de Jesus. Querido ouvinte, que a sua oração, que a minha oração, que a nossa oração sempre seja: Salvador Jesus, nesse mês em que lembramos o Dia das Crianças, te agradecemos, porque por meio delas enxergamos outras coisas, um exemplo de fidelidade e confiança a seguir. Ajuda-nos a cuidar melhor de todas as crianças. Amém.
Foi bonito, foi intenso, mas já passou, já é hora de dar tchau e nos resta agradecer a sua audiência conosco em mais um sábado aqui no CPT na TV. Mas você pode conferir toda a nossa programação de segunda a sexta-feira e no final de semana em radiocpt.com.br e também as nossas lives no facebook.com/radiodaiel. Vem conosco, Rádio CPT, a rádio oficial da IELB, há 4 anos, uma boa companhia para você. Um abençoado final de semana, até lá, tchau, tchau. Grande abraço.